Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Meu nome é Rose, eu sou colaboradora da casa. Primeira coisa que eu quero falar para vocês e que eu sempre falo, eu estou exatamente hoje onde eu deveria estar, no lugar que eu deveria estar, com as pessoas que eu deveria viver. Espero que vocês também estejam aqui hoje por vocês. E eu tenho uma novidade para vocês. Eu descobri o que é necessário para ser feliz. O que vocês acham? Bom, né? Que todo mundo quer ser feliz, não é? Eu também. Então vamos lá. Para ser feliz, é preciso ter maturidade espiritual. Eu andei pesquisando, aí eu... Agora tá melhor? Não. E agora? Tem que trazer mais perto. Não tá sem bateria. Só um minuto. E agora? Não? Não. Vamos trocar a bateria. E agora? Não. É difícil ser feliz. É difícil ser feliz. E agora? Não? Mesma coisa. Agora deu? Deu? Viva! Então vamos lá. Para ser feliz é preciso ter maturidade espiritual. As estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual, íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente. Pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Ou seja, a nossa felicidade está dentro de nós mesmos. A nossa felicidade está na nossa paz interior. Ser feliz não é uma questão de circunstância, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém de uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Ou seja, é a aceitação das nossas dificuldades, que as nossas dificuldades fazem parte do nosso crescimento, da nossa evolução. É uma questão de acertar aquilo que estamos vivendo e saber que isso é consequência de nossos atos, às vezes dessa encarnação ou de outras vidas passadas, ou de outras encarnações passadas, né? Nosso principal objetivo é progredir espiritualmente, ou seja, alcançar a maturidade espiritual. É para isso que nós estamos aqui. Ao mesmo tempo, tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes de nossa vida são o resultado direto de atitudes distorcidas ou não vivenciadas ao longo do nosso caminho. Ou seja, tudo depende da gente, de como a gente encara as nossas dificuldades. Tudo na vida da gente, a gente tem um lado bom e um lado ruim.
Tudo, toda decisão que a gente vai tomar tem um lado bom e um lado ruim, né? Se a gente tem um pensamento positivo de o que está acontecendo, mesmo que seja o sofrimento, é porque vai ter um final bom, a gente já consegue viver melhor e a gente consegue ter um resultado positivo. No entanto, por acreditarmos que cabe unicamente a nós a responsabilidade pela felicidade dos outros, acabamos nos esquecendo de nós mesmos, né? Quanto que a gente pratica isso? Principalmente quem é pai e mãe, né? Às vezes a gente não está feliz por causa das escolhas erradas do filho. A gente esquece que o filho, antes dele ser o nosso filho, ele é um espírito que já teve outras vidas. E que não é porque ele é nosso filho que ele vai fazer do jeito que a gente quer que faça. A gente até tem a maturidade, a gente sabe que aquele caminho não vai dar certo. Só que o filho tem que passar por aquele caminho para ele aprender com as próprias pernas. Como consequência, não administramos, não dirigimos e não conduzimos nossos próprios passos. A gente acaba se preocupando demais com os outros, principalmente com aqueles que a gente ama da família, e esquece da gente. A gente se anula, né? A gente acaba se ocupando em servir ao marido, em servir ao filho, em ao trabalho, né? E acaba esquecendo de fazer aquilo que pode nos dar prazer, né? Tomamos como julgo deveres que não são nossos e assumimos compromissos que pertencem ao livre-arbítrio dos outros, né? Como é difícil lidar com o livre-arbítrio das pessoas, né? A gente entende que cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quer, para decidir, tomar a decisão que quer, né? Mas quando não são pessoas queridas e que estão no nosso convívio do dia a dia, é muito complicado ver. Às vezes você está vendo, não vai dar certo, mas ela tem um livre-arbítrio. E o sofrimento, você vai sofrer, mas assim, a consequência do ato é dela. Você sofre, mas você não pode tomar aquela dor para ti. O nosso erro começa quando zelamos pelas outras pessoas e as protegemos, deixando de segurar as rédeas de nossas decisões e de nossos caminhos. Achamos e gostamos de ter controle sobre a vida dos outros, principalmente daqueles que fazem parte da nossa convivência diária. Marido, filhos, principalmente, né? Que são os laços mais difíceis de convivência. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Somente nós mesmos é que podemos reger o nosso destino. Assim sendo, sucessos ou fracassos são subprodutos de nossas atitudes construtivas ou destrutivas. Ou seja, o sucesso e fracasso dos nossos filhos deve ser consequência das escolhas deles e não das nossas, né? A destinação do humano é ser feliz, pois todos fomos criados para desfrutar a felicidade como efetivo patrimônio e direito natural. A partir do momento que aceitamos as nossas dificuldades como provas da nossa evolução espiritual, deixamos de sofrer. Para ser feliz, basta entender que a felicidade dos outros é também a nossa felicidade, porque todos somos filhos de Deus. Estamos sob proteção divina e formamos um único rebanho, do qual, conforme as afirmações evangélicas, nenhuma ovelha se perderá. É sempre fácil demais culparmos um cônjuge, um amigo ou uma situação pela insatisfação da nossa alma, porque pensamos que, se os outros se comportassem de acordo com os nossos planos e objetivos, tudo seria invariavelmente perfeito. A gente tem muito essa prática, né? De tanta tristeza contra a felicidade, a gente colocar isso, a culpa nos outros. É sempre por algo que alguém fez ou deixou de fazer,
né? A gente usa muito disso, né? Então, se a gente parar de pensar que, tipo assim, às vezes a pessoa fez uma coisa ruim pra gente, né? Cabe a nós guardar essa mágoa ou não, né? Aí você fica magoado com aquilo, porque você coloca, porque aquele fulano fez isso, então ele é culpado porque eu tô assim. Mas essa mágoa que você sente é o teu controle, tá? O que ele fez de ruim, ele já vai ter que prestar conta, né? Mas o que você deixa ele causar em você com o que ele te fez, é você que tem que prestar conta. Às vezes a pessoa não tá nem lembrando, ela te deu uma resposta, te fez algo que ela nem imaginou. E você deixa aquilo te causar uma coisa horrível e ficar te perturbando, às vezes, por uma vida toda, né? Então, assim, quando a gente sofre muito porque alguém fez alguma coisa pra gente, esse sofrimento é o que a gente está deixando acontecer, tá? E a gente que tem que curar isso, né? A gente tem que ter um equilíbrio e um filtro para com isso, né? E o que ela fez, ela vai prestar contas na hora, né, que ela tiver que prestar. Esquecemos, porém, que o controle absoluto não é vantajoso e nem mesmo possível. Principalmente, eu não sei, nós mulheres, eu sou assim, né? Que a gente, nesse mundo de que a gente tem que efetuar várias funções, né? A gente acaba se tornando muito controladora e quer tomar conta de tudo, né? A gente quer tomar conta do trabalho, da casa, dos compromissos dos filhos, do compromisso do marido, e você acaba trazendo aquele monte de coisa para você e se estressando e ficando doente, né? O que acontece? Agora eu tô numa fase assim, às vezes vem falar alguma coisa, olha, eu tenho tal dia isso, tá bom. Aí depois chega pra mim, hoje eu tenho tal coisa. Eu falei, tá, tudo bem, mas a senhora não tava sabendo? Eu falei, tá, não absorvo tudo mais. É seu compromisso, então você vai lá e assuma. Eu, sabe, não tem que estar te lembrando que é o teu compromisso. A felicidade dispensa rótulos. E nesse mundo seria mais repleto de momentos agradáveis se olhássemos as pessoas sem limitações preconceituosas. Se a nossa forma de pensar ocorresse de modo independente e se avaliássemos cada indivíduo como uma pessoa singular e distinta, né? Outra coisa que prejudica muito é o preconceito, né? Os julgamentos. A gente não está aqui para julgar, né? A gente tem que entender que cada um é diferente, né? E cada um está num grau de evolução. E muitas vezes o que é certo para mim não é certo para ela. Então tudo bem, é a vida dela, né? Ela tem o livre-arbítrio dela, né? Nem por isso eu vou deixar de conviver com ela, eu não gosto dela porque ela pensa assim, né? Todo mundo somos seres errantes e pensantes. Nós estamos aqui para isso, para errar, pensar e melhorar. Nossa felicidade baseia-se numa adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como uma capacidade de ajustamento às diversas situações vivenciais. Eu li uma coisa muito importante e que eu comecei a praticar na minha vida. Uma das coisas para a gente ser feliz é a gente não gastar mais do que a gente ganha. E a gente geralmente não faz isso. Como as pessoas sofrem, porque às vezes gastam acima do que ganham, né? No impulso, tá lá tanto parcelamento, é crédito, a gente vai lá e compra. E depois sofre, tira a paz para poder trabalhar e tá pagando aquilo, né? Então, uma das regras, não gastar mais do que se ganha. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos. Nós não vamos conseguir realizar todos. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. É a aceitação do que o que somos e o que temos é de nosso merecimento. Gente, tudo que a gente tem, a gente merece. Ninguém é vítima.
Tá? Até mesmo o sofrimento, principalmente o sofrimento, é do merecimento de cada um. Né? Cabe à pessoa como que ela vai lidar com aquilo, se ela vai crescer, se ela vai aprender, ou se ela vai ficar parada e ficar só curtindo aquele sofrimento. O trabalho interior que produz felicidade não é meta de uma curta etapa, mas um longo processo que levará muitas existências. Ou seja, quando tivermos maturidade espiritual, alcançaremos a felicidade. Né? Aí tem alguns tópicos aqui diretos, como que a gente adquire maturidade espiritual. O que é a maturidade espiritual? Maturidade espiritual é quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar em si mesmo. Muitas vezes a gente só critica os outros e muitas vezes no outro, quando a gente está criticando, é porque a gente vê aquilo que tem na gente. É quando você aceita as pessoas como elas são. Se elas são erradas, certas, tortas, direitas, isso não é do nosso julgamento. Né? Ela é daquele jeito. E cabe a gente aceitar, como a gente quer ser aceito pelos outros. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. Cada um tem uma visão, né? Aquilo que eu falei. O que não é certo para você, não quer dizer que não seja certo para o outro, né? Isso a gente está falando de opinião, né? Não de leis, porque a gente tem as leis que tá ali, pronto, é aquilo, né? Tem leis, tem regras, né? Mas de opiniões. Até mesmo as leis, quando chega num tribunal, vai depender de como a juíza interpreta. Não é o que está ali escrito. Né? Às vezes é o que está ali escrito, a juíza interpreta de outro jeito. Né? É quando você aprende a deixar ir. É o desapego. Né? Ninguém é para sempre na nossa vida. E muitas vezes tem pessoas que precisam ir tanto para o outro lado, quanto nessa vida mesmo, né? Parar de investir em relacionamentos que acha que só porque tá junto tem que ficar, né? Tem que ter o valor, tem que ter o amor, tem que ter o respeito, né? Quando não tem mais, é melhor você deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento. Você doa pelo bem de se doar, tá? A gente sempre faz as coisas esperando um retorno. Né? Isso é uma das piores coisas, porque a decepção é muito grande. Né? A partir do momento que você começa fazendo, porque te faz bem fazer, você consegue ser mais feliz. É quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. Tá? É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é, né? Como é difícil quando a gente quer colocar a nossa ideia, né, a nossa opinião em todas as conversas, em todas as discussões e querer provar que você é o verdadeiro. Isso dá um desgaste muito grande pra gente. Né? Então, entender que tem a hora de você falar e tem a hora de você escutar. Tem hora que você só vai escutar. Né? Saber que às vezes você está numa discussão, mas você precisa se calar. Né? E que não é a sua opinião que é a melhor de todas, que tem que prevalecer. É quando você busca a aprovação dos outros. Né? É fazer as coisas pensando sempre o que os outros vão achar. Né? O que os outros vão achar, ou então para se aparecer. A gente hoje vive uma vida, eu estava lendo uma reportagem que a questão das mídias, né, do Facebook, né, a maioria não vive aquilo que posta. Né, é uma coisa assim que está ficando fora de controle. As pessoas postam, né, você não vê sempre que está em tal lugar, que está com os amigos, que está, no fundo, aquela pessoa é uma pessoa extremamente sozinha. Até mesmo a questão de você colocar o local que você tá, né? Eu já vi uma amiga minha colocando que estava no aeroporto.
Tá, mas você estava aqui, você não foi viajar, mas é porque tá sabendo que pensaram que eu fui viajar o final de semana de avião. Que ponto que a gente está chegando? É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo, né? Tem um post no Face que eu gosto muito, é aquele, você chega em casa sozinha, está sozinha. Isso é liberdade ou solidão? Para mim é liberdade. Eu adoro quando eu estou sozinha, vou tomar um café, ficar tranquilo. Agora, se você não se gosta de você mesmo para ficar um tempo sozinha, né? Isso já é tristeza demais. É quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer, e é capaz de deixar ir o seu querer, né? O que realmente você precisa para a sua vida, né? Será que aquilo que você está segurando, né, tanto pessoas como material, né, será que isso realmente é importante? E por último, o mais significativo. Você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Gente, felicidade não é ter. Felicidade é ser. Tá? É ser, é mais tranquilo, é ser mais caridoso, é ser mais paciente, é ser mais tolerante, né? É ter paz interior. Então, com isso, desejo a vocês uma feliz espiritualmente vida. Por hoje era que eu tinha que conversar com vocês, compartilhar, né? Desejo a todos vocês que vocês realmente voltem para os seus lares melhores do que aqui chegaram, né? E muita paz a vocês e todos os seus amores. Obrigada.